Abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó, e o capítulo é o capítulo 1. Livro de Jó, no capítulo 1. Em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero ler 2 versículos que estão aí no livro de Jó. Versículo 20 e o versículo 21. Diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o que Deus quer falar nesta manhã conosco é no que baseia a sua fé. No que é que a sua fé está baseada? Ela se sustenta no quê? Nós sabemos que a fé, ela tem que ser baseada, sustentada na palavra de Deus. Esse é o firme fundamento da nossa fé, a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua obra no Calvário, esse tem que ser o firme fundamento da nossa fé. Mas tem pessoas que baseiam a sua fé nas circunstâncias. Como assim, pastor? Se tudo está indo bem para ele, ele tem uma fé fervorosa. Ele tem uma fé maravilhosa, uma fé positiva. Ele é feliz, ele canta, ele ora, ele louva a Deus, ele vai na igreja enquanto as coisas estão indo tudo bem. Aquela pessoa é uma pessoa que está sempre ali aos pés do Senhor. Quando as coisas começam a sair um pouquinho do planejado, ou um pouquinho do que ele pensa que deveria ser, ele começa a desanimar. Ele começa a se enfraquecer. Aí ele começa a já não orar mais tanto, ele começa a não ler mais tanto a Bíblia, ele começa a já faltar nos cultos, ele não vai na igreja, porque a fé dele está baseada nas circunstâncias. Está baseado naquilo que ele vê, está baseado naquilo que ele sente, está baseado naquilo que ele consegue obter de benefícios para a sua vida. A nossa fé não pode estar baseada nas circunstâncias. A nossa fé não pode estar alicerçada nos benefícios. A nossa fé tem que estar alicerçada em Deus. E aqui nós vemos alguém que era fiel, temente ao Senhor, íntegro, do qual Deus deu testemunho. Deus dá testemunho acerca da fidelidade de Jó. Servo bom, servo fiel, servo íntegro, correto diante do Senhor. Mas quando Deus permite que Satanás toque nos seus bens, ele perde tudo que tem. Num mesmo dia. Perde todos os seus bens materiais, perde os seus rebanhos, perde propriedades, perde até mesmo os seus filhos. E esses 2 versículos que nós lemos foi depois dele receber todas as más notícias. Ele recebe a notícia dos seus rebanhos, ele recebe a notícia dos seus bens materiais e, por fim, ele recebe a notícia da morte dos seus filhos. Depois de tudo isso, diz a palavra do Senhor que ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou sobre terra e adorou. Adorou ao Senhor. E ele disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 22, tem agora algo maravilhoso que diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é o exemplo de uma fé alicerçada em Deus, alicerçada na sua palavra, alicerçada naquilo que Deus é. E é essa fé que nós temos que ter no nosso coração. Porque senão, muito fácil e por muito pouco a gente abandona a nossa fé. E existe um número muito grande de pessoas que estão hoje cabisbaixos, derrotados, fracos, porque basearam a sua fé não em Deus,
basearam a sua fé nas circunstâncias. Enquanto tudo estava indo bem, Deus é bom, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bastou as coisas darem errado, bastou vir as lutas, as provas e as tribulações, e Jesus diz, ninguém entra no evangelho enganado, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos os servos de Deus, todos eles, passando por lutas e passando tribulações, de Gênesis até Apocalipse, todos, sem exceção, passaram luta. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, a Bíblia chama ele, Isaías, homem de dores e que sabe o que é padecer. E a Bíblia manda nós imitarmos ao Senhor Jesus, nós sermos como ele. E a Bíblia diz para nós olharmos para ele e seguirmos o padrão e exemplo dele. Mas muitas pessoas estão aí em casa, talvez você esteja até me ouvindo, você está desanimado. Por que você está desanimado? Porque as coisas não saíram da maneira que você gostaria, porque Deus não atendeu os teus desejos, porque Deus não fez a tua vontade, porque Deus não agiu da maneira que você queria, porque Deus não se curvou diante dos teus desejos e da tua vontade. Porque Deus não é um gênio da lâmpada que você pode ir lá esfregar e fazer os teus desejos. Porque Deus não é uma varinha mágica na mão de um mágico que você, plim, aqui vai. Não é assim que funciona o Evangelho. O Evangelho ele é feito de lutas, de provas, de tribulações, e nós vamos vencendo elas. E quando a gente vence uma prova, vem outra. Quando a gente vence aquela, vem outra. Quando a gente vence... Não tem jeito. As lutas, as tribulações e as provas vão cessar quando nós estivermos na presença do Senhor. Amém, Jesus. E a palavra de Deus nos mostra que através de tudo isso, Deus está trabalhando em nós e nos aperfeiçoando através das lutas, através das provas, através das adversidades e dos problemas. Deus está provando. E se você desanimou, e se você retrocedeu, é porque você foi reprovado. Você não foi aprovado. Mas isso não significa que Deus te deixou de escanteio. Mas não significa que Deus não te ama. Mas não significa que para Deus você não tem valor. Mas não significa que para Deus você foi descartado de maneira nenhuma. E porque Deus te ama, e porque Deus tem um propósito na tua vida, e porque Deus quer te restaurar e te colocar de pé, e continuar trabalhando e te impulsionando para frente, é que Ele fez com que você estivesse aqui agora me ouvindo. Porque Deus ainda quer continuar trabalhando na tua vida. Porque Deus quer continuar, meu irmão amado, te ajudando, te colocando de pé, te aperfeiçoando, te fortificando, te fortalecendo e fazendo você ir adiante. Nós não podemos amar a Deus somente enquanto tudo vai bem. Aí é fácil. Aí não precisa nem ser crente para amar a Deus. Não precisa nem ser servo de Jesus. Não precisa nem nascer de novo. Se eu vou ter um relacionamento com Deus de amor só porque Ele me abençoa, só porque as coisas dão bem, dão tudo certo na minha vida, isso é uma prova de que eu não amo a Deus. Porque o amor não é feito só de circunstâncias boas. O amor é em todas as circunstâncias. E principalmente nos momentos mais difíceis. É aí que o verdadeiro amor se revela e se manifesta. É quando as coisas saem do controle é que eu provo que eu amo a Deus. Amém. É quando, meu irmão amado, a dor chega e eu continuo adorando, eu continuo orando, eu continuo amando a Deus da mesma maneira. Aí eu provo que realmente Ele é importante para mim. Porque senão é só... o que eu tinha com Deus não era um relacionamento de amor, era um relacionamento de interesse. Enquanto Ele me favorecia, eu adorava. Enquanto Ele me favorecia, eu servia a Ele. E é um relacionamento de interesse. Você não amou a Deus. Você se aproximou de Deus para extrair de Deus aquilo que te beneficiava. Isso é muito forte, pastor. É muito forte.
E você precisa ouvir isso. E você precisa acordar. E você precisa amar a Deus pelo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode te dar. Você não pode servir a Deus na esperança e na expectativa somente de ter uma bênção financeira, de ter uma bênção na tua vida sentimental, de ter uma bênção na tua família, de ter uma cura física. Você não pode servir a Deus somente nessa expectativa, porque todos que se aproximaram de Jesus, somente nessa expectativa, o abandonaram. E um exemplo aqui bem fácil para mim te dar é dos 10 leprosos. 10 leprosos foram ao encontro do Senhor Jesus. Jesus os curou. E a pergunta que eu te faço é: quantos voltaram para dar glória a Deus? Quantos voltaram? Só um voltou. E os outros 9? Os outros 9 só queriam as bênçãos, não queriam Jesus. Só queriam a bênção, não queria Jesus. E tem muita gente que está assim. Não ama a Deus de fato. Só está na igreja, ou só busca a Deus porque quer, porque espera, porque está na expectativa de receber uma bênção, de receber um milagre. Deus não pode fazer? Pode, como ele fez. Ele não curou só um, ele curou os 10. Ele não olhou e falou... E ele tinha essa capacidade, sendo Deus, de olhar para dentro do coração e dizer: não, 9 aqui não quer nada comigo. Só um aqui é que vai querer me seguir. Então eu vou curar só ele, os outros eu vou... Não, ele curou a todos. E Deus abençoa a todos. Mas sabe onde que é o problema? O problema é que depois que você recebeu a bênção, na primeira dificuldade, você vai abandonar o barco ou você vai continuar com Jesus. E muitos abandonam o Senhor Jesus. E ficam bravos com Deus ainda. E ficam decepcionados com Deus. O mais incrível que eu consigo ver pelo Espírito Santo, que tem pessoa que está decepcionado com Deus. Está bravinho com Deus. Sabe por que você está bravinho com Deus? Porque teu coração é duro. Sabe por que você está bravo com Deus? Sabe por que você está decepcionado com Deus? Porque você ainda não foi trabalhado pelo Espírito Santo. Porque a tua carne ainda está muito forte. Porque o teu ego está muito grande. Porque a tua vaidade ainda, meu irmão amado, precisa ser quebrada. Você precisa ser quebrado. Você precisa ser moído. Você precisa, meu irmão amado, deixar que o Espírito Santo te quebre e que te refaça de novo. Deus falou isso para Jeremias: desce a casa do oleiro e vê o que ele está fazendo. E Jeremias desce até lá e vê o oleiro fazendo, mas o vaso se quebrou, então o oleiro amassou e fez de novo. E Deus diz para Jeremias: eu não posso fazer isso com a casa de Israel. E Deus está dizendo para você: eu não posso fazer isso com a sua vida, não. Não posso te quebrar, não posso te amassar, não posso trabalhar em você. Meu irmão, cai em si como o filho pródigo caiu. Você tem que aceitar a maneira de Deus trabalhar, e a maneira que Deus trabalha não é você que determina. A maneira que Deus age não é você que vai dizer o que ele tem que fazer, como é que ele tem que fazer. Você apenas tem que se entregar nas mãos dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. E quando eu olho para isso, eu me lembro agora de Maria, jovem, compromissada com José, e a Bíblia diz que ela era virgem. Então o anjo do Senhor, Deus manda o anjo falar com ela: Maria, você vai engravidar, mas não é de José, você vai engravidar do meu Espírito Santo. Na hora, tenho certeza que Maria pensou: meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso para José? Como é que as pessoas vão me enxergar? Como é que... Maria não se preocupou com nada disso. Maria se entregou nas mãos do Senhor e ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sabe qual a diferença de Maria e de muitos de nós? Ego, vaidade, arrogância, prepotência,
Porque nós estamos preocupados mais com a nossa imagem, mais com o que os outros vão pensar de nós. Porque nós estamos preocupados mais de como é que nós vamos suportar o olhar dos outros, do que preocupados em o que Deus está pensando de nós. Eu me humilhar, eu pedir perdão, eu me acertar, eu voltar para a igreja. Ah, o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Enquanto o nosso orgulho for grande, enquanto a nossa vaidade for grande, Deus não pode operar em nós. É verdade, Jesus. A palavra de Deus nos mostra um homem completamente despido de vaidade. Um homem aqui completamente submisso à vontade de Deus. Jó perde tudo que ele tem, porém ele ainda mantém saúde física. Mas Deus vai permitir com que o diabo toque na saúde dele, toque no físico dele, toque no corpo dele. Ele é tomado de chagas do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra de Deus diz que ele vai cheirar mal, vai cheirar podre. E a palavra de Deus nos mostra aqui no capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, tomando um pedaço de telha para se raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher se aproximou e disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ainda retens a tua sinceridade? O que a mulher está dizendo? Será que ainda vale a pena servir a Deus, Jó? Olha tudo o que aconteceu com você. Você perdeu todos os bens materiais. Agora você perdeu a tua saúde física. Será que está valendo a pena você servir a Deus? Joga tudo para o alto, chuta o pau da barraca. Vamos dizer assim, foi isso que ela disse para ele. Joga tudo para o alto, não vale mais nada, não vale mais a pena, Jó, porque ela está pensando nos benefícios. Porque ela está pensando que só vale servir a Deus enquanto tudo vai bem. Mas a resposta de Jó revela o seu caráter. Mas ele lhe disse, verso 10, como fala qualquer doido assim, você quer dizer, ele está falando, você perdeu o juízo. Você perdeu a razão, mulher. Está falando como uma doida. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Satanás chega diante de Deus e fala, Senhor, o teste da dor é o mais difícil para o homem. O teste da dor é o mais difícil. Quando toca no nosso corpo é mais difícil. Quando a dor se abate, quando a enfermidade vem, esse é o teste mais difícil para o homem. O teste mais difícil, meu irmão amado, é quando você começa a gemer de dor. O teste mais difícil é quando você olha para você e você, no natural, você não vê saída para aquela situação. Você vê a tua vida ali, ó, no fio da navalha. Você não sabe se você vai viver ou se você vai morrer. E às vezes a dor e o sofrimento é tão grande e você preferiria morrer logo de uma vez e acabar com aquela dor. Mas a palavra de Deus diz que Jó está numa situação terrível. Mas a palavra de Deus diz que ele não abriu a boca para culpar a Deus, para pecar contra o Senhor. Eu quero, meu irmão amado, agora que pelo Espírito Santo, você faça uma análise. 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Mas muitas vezes sozinhos nós não conseguimos enxergar os nossos problemas, as nossas deficiências. Nós precisamos do Espírito Santo porque
Uma das coisas maravilhosas do Espírito Santo é que ele nos convence do pecado. Eu quero nesse momento que você para um pouquinho aí, fecha os teus olhos e peça, Espírito Santo, me convence de pecados. Porque, meu irmão amado, muitos murmuram contra o Senhor. Porque muitos falam contra Deus. Palavras ofensivas. Palavras que machucam a Deus. Que palavras são essas, Senhor? É quando a gente diz que inútil é servir a Deus. E não adiantou de nada servir a Deus. Porque diante de toda a nossa fidelidade para com Deus, as coisas deram errado. Nós nos ferimos, nós nos machucamos, nós adoecemos, nós perdemos bens, nós perdemos negócios. E estas palavras são ofensivas diante de Deus. Lá em Malaquias, no capítulo 3, Deus fala isso para Israel: as vossas palavras são ofensivas contra mim. Quando você fala é melhor, olha os ímpios aí. Não temem a Deus, não respeitam ao Senhor, não andam nos princípios da palavra do Senhor, tem a boca suja, faz apronta e peca sem pensar. Olha a vida deles como é boa. Não passam por aflições, não passam por lutas. Sua saúde está boa. O Asaf também, no Salmo, se eu não me engano, 72, ele fala isso. Quando eu olhei para os ímpios, quase me desviei. E tem gente que está quase desviando. E outros até se desviaram por causa disso. Outros até apostataram da fé. Mas se você está ouvindo esta palavra hoje, em nome de Jesus, é porque Deus está te dando o caminho de volta. Para. Analisa agora, meu irmão amado. Será que você agiu certo em se afastar da igreja? Será que você agiu certo em se afastar dos caminhos do Senhor? Será que você agiu certo quando você culpou a Deus? Quando você disse que é inútil servir a Deus? Meu irmão, o que você tem de mais precioso na tua vida? Não é a tua saúde. O que você tem de mais precioso na tua vida não são os teus bens materiais. O que você tem mais de precioso na tua vida não é nem a tua família. O que você tem mais de precioso na tua vida é a tua fé. Porque a tua família não vai te levar para o céu. Porque a tua saúde não te leva para o céu. Porque os teus bens materiais não te levam para o céu. A única coisa que pode te levar para o céu é a tua fé. Amém, Jesus. E é isso que você tem que guardar. E é sobre ela que você tem que zelar. E é ela que você tem que fazer, meu irmão amado, permanecer na tua vida. Porque é ela que vai te levar até a presença de Deus. Você pode perder tudo, você pode perder a tua saúde, você pode perder a tua família, você pode perder os teus bens materiais. Mas se você mantiver a tua fé, você vai entrar na glória celestial. Mas se você tiver tudo isso e perder a sua fé, você vai para o inferno. Quantas pessoas abandonaram o ministério que Deus deu? Você abandonou o ministério que o Senhor colocou nas tuas mãos. Porque você falou, não, eu preciso cuidar da minha família. Não, eu preciso cuidar da minha vida financeira. Não, se eu deixar minha carreira profissional, o que vai ser de mim? Você abandonou o chamado do Senhor. E se você não voltar, e se você não se arrepender, meu irmão amado, aquilo que Jesus fala lá, meu irmão amado, no encerramento do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porque você ainda usa como desculpa o tempo que você serviu a Deus. Você acha que aquilo é uma carta de referência que você vai apresentar quando chegar na presença do Senhor. Olha, hoje eu não estou te servindo, mas lá atrás eu já te servi. A minha carta de recomendação está aqui.
Fiz tanto para o Senhor. Servi a Deus tanto, dediquei. Mais um determinado momento eu tive que cuidar da minha vida, mas a minha carta de recomendação está aqui. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. A palavra de Deus para você. Amém, Jesus. Volta ao teu primeiro amor. Volta ao teu primeiro amor. Porque os teus bens materiais que você estima tanto vão ficar sobre esta terra. Porque a tua família não vai chegar diante de Deus junto com você. Você vai chegar sozinho diante de Deus. E Deus vai perguntar, onde é que está a tua fé? A minha fé está na minha família. Resposta errada. A minha fé estava na minha carreira profissional. Resposta errada. A minha fé estava na minha saúde. Resposta errada. A tua fé tem que estar no Senhor. Amém, Jesus. A tua fé tem que estar no Senhor. E só nele. Eu me alegro com Jó, porque mesmo diante de tudo isso, ele não perdeu a sua fé. Capítulo 19. Jó está numa luta. Jó está numa jornada. Uma jornada de dor. Numa jornada de sofrimento. Numa jornada em que ele perde tudo, meu irmão. Jó perdeu a família. Jó perdeu os bens materiais. Jó perdeu a saúde. Jó não tem nem mesmo amigos. Porque quando a gente está numa situação difícil, até os amigos vão embora. As pessoas com medo, ele vai me pedir dinheiro, ou ele vai me passar algum problema. Eu sei o que é isso, meu irmão. Eu sei o que é isso. Porque eu já passei por problemas na vida financeira. E quando você passa por problemas na vida financeira, os amigos, quem não é amigo de verdade, fica poucos do teu lado. Eu já passei por problema na saúde, na minha esposa. Quando a minha esposa foi diagnosticada com câncer, muitos, até que se diziam de Jesus, se afastaram, porque fica com medo. Nossa, ele está amaldiçoado, ele está em pecado. Some. Nem liga para saber como é que está. Está bem, está precisando de algo? Nem liga. Some. Então, esses não são os verdadeiros amigos. Esses não são os verdadeiros irmãos em Cristo. Jó também está nessa situação, mas ele não perde a sua fé. Capítulo 19, versículo 25. Ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o verão. Por isso, meu coração se consome dentro de mim. Você não pode perder a sua fé. É isso que você não pode perder. Decepção a gente vai ter, meu irmão. Decepção a gente tem. Eu passei por decepção em momentos difíceis que minha esposa estava ali, passou por quimioterapia nos momentos difíceis. Em que eu peguei um telefone para ligar para alguém que eu considerava uma pessoa de Deus, para pedir uma oração, a pessoa nem atendeu a minha ligação. Porque acho que ficou com medo de eu pedir alguma coisa para ela. Eu queria só uma oração. E a pessoa não foi capaz de atender nenhuma ligação. Isso não foi um, não, foi mais de um. Que momento de agonia eu falei, vou ligar. É pastor, é servo do Senhor, vai poder orar por mim. Nem a ligação atendeu. Então, meu irmão amado, não se apoie nas pessoas, não. Se apoie em Jesus. Não se apoie, meu irmão amado, nas circunstâncias. Se apoie em Jesus. Não perca a tua fé. Batalhe pela tua fé. Mantenha a tua comunhão com Deus. Mantenha o teu relacionamento com Deus. Mantenha a tua fé no Senhor. Porque Ele não nos decepciona. Porque Ele é o único que vai estar conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. É o único. Ele é o único, meu irmão. E eu quero abrir com você lá em 2 Timóteo 4:7, e vai falar de um grande herói da fé, o apóstolo Paulo. E olha o que ele fala, 2 Timóteo,
capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você tem que guardar a fé. Combati o bom combate. O que ele está dizendo? Passei por um monte de luta, passei por um monte de prova, passei por um monte de tribulação, passei por um monte de decepção. Quantos companheiros de Paulo abandonaram? Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver. Quantos o decepcionaram? Quantos o traíram? Mas ele está dizendo aqui, olha, passei por tudo isso, combati o bom combate. Acabei a carreira, quer dizer, não desviei, não deixei o desânimo e a decepção tomar conta de mim. Não parei no meio do caminho, acabei a carreira. Você precisa acabar a tua carreira, meu irmão. Você que se afastou do ministério, você que se afastou dos caminhos do Senhor, você precisa acabar a sua carreira. Você precisa ir até o final, você precisa voltar para os caminhos do Senhor e completar a tua carreira e guardar a tua fé. Você precisa guardar a tua fé. Porque é ela que vai te sustentar, meu irmão. E vai te conduzir até a presença de Deus. Eu quero encerrar voltando para Jó, capítulo 42. Porque Deus é Deus que restaura vidas. A vida de Jó não terminou na miséria. Não terminou na enfermidade. A vida de Jó não terminou na ruína. E é isso que você precisa entender e saber quem é Deus. Deus é quem restaura vidas. Deus é quem, meu irmão, restaura a saúde. Deus é quem cura as nossas enfermidades. Deus é quem redime a nossa vida da perdição. E diz aqui no capítulo 42, versículo 2, Jó diz: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó está dizendo, quer dizer, eu tentei compreender o porquê, você não tem que entender o porquê. Deus também não vai te dar satisfação do porquê, meu irmão. Tem muita gente que está aí paralisada na sua fé, porque, meu Deus, o porquê? Por quê? Eu quero saber. Meu, Deus não deve satisfação para você. E mesmo que Deus contasse, a tua mente é tão pequena que você não ia entender. Eu não estou falando só da tua, não estou falando da minha, de toda a humanidade. Deus não dá satisfação para a gente, porque a gente não está no mesmo nível de Deus para entender o que ele faz, como ele faz e o porquê que ele faz. Então não fica pedindo explicação para Deus. E Deus não vai te dar explicação, porque você não consegue entender. Porque você não consegue compreender os caminhos e os planos de Deus. Você só vai entender quando você chegar na glória. Você não precisa entender nada. É isso que Jó está dizendo aqui. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina, quer dizer, tu que vais me mostrar com o tempo. Com o tempo eu vou entender. Com o tempo eu posso ter um vislumbre daquilo que o Senhor está fazendo. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos enxergar a Deus. No meio da luta, no meio da dor, no meio da adversidade, nós precisamos enxergar a Deus. Isso nos basta. Uma visão da glória de Deus nos basta. Uma visão de Deus. Como é que eu vou ver a Deus, pastor? Olhando para a palavra, você olha para Deus. Amém. Conhecendo a palavra, você conhece a Deus. Amém. E ela é o alimento da tua fé. Ela que vai fazer com que a tua fé não define, com que a tua fé não acabe, não esmoreça. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então você tem que se voltar para a palavra de Deus, porque você se voltando para a palavra de Deus, você ao mesmo tempo alimenta a sua fé e você consegue enxergar a Deus. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio do pior dia da tua vida, se você se voltar para a palavra de Deus, você consegue ver a Deus. E a palavra de Deus diz aqui,
Versículo 10, que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Você quer ter a tua vida restaurada? Você quer ainda viver dias de bênção, de vitória sobre a tua vida? Volte-se para Deus e perdoe. Porque aqui, quando Jó orou pelos seus amigos, ele orou por aqueles que estavam acusando a ele. Por aqueles que não compreenderam, que não o ajudaram na sua dificuldade, mas que apontaram o dedo para ele e dizem, você pecou. Você errou. Se você está passando por isso, é porque você pecou. É porque você errou. Confessa o teu pecado. Confessa a tua iniquidade. Te arrepende. Não foram capazes de ajudar a Jó. Mas Deus o fez abençoar os seus amigos. Enquanto ele abençoava, significa perdão, restauração. Deus virou o cativeiro de Jó e o abençoou. Quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, hoje tem muita gente ferida, machucada, magoada, destroçada, Senhor amado, que está me ouvindo. Meu Deus amado, quantos que pararam na caminhada estão me ouvindo, Pai? Ou por um problema de saúde, ou por um problema financeiro, ou por uma decepção, ou, meu Deus amado, por um problema, Senhor amado, na família. Amou mais aqueles que não deveria amar do que ao Senhor. E parou na caminhada. E está decepcionado com o Senhor. Estava. Porque eu tenho certeza que agora o teu Espírito Santo está movendo sobre cada vida e sobre cada coração. Porque eu tenho certeza que agora o teu Espírito Santo está quebrantando os corações agora, Pai. Vai quebrantando, Pai. Vai quebrantando esse coração que estava duro igual uma pedra, Pai. Mas a tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Estes olhos, ó Senhor amado, não derramavam lágrimas há muito tempo na tua presença, Senhor. Porque o sentimento que ele tinha em relação ao Senhor era de que o Senhor havia falhado com ele. Que o Senhor o havia decepcionado. Que o Senhor o havia abandonado. Que o Senhor havia deixado ele de lado. Mas o Senhor, nesta manhã, falou ao coração dele, mostrou para ele que não, Senhor. Foi ele que parou. Foi ele que virou as costas para o Senhor. Foi ele que saiu do barco, Pai. Foi ele que abandonou a caminhada. E que o Senhor, como Pai amoroso da parábola do filho pródigo, está todo o tempo olhando para ver quando é que meu filho volta. Porque eu quero restaurá-lo. Quando é que meu filho vem? Porque eu quero abraçá-lo. Porque eu quero beijá-lo. Porque eu quero tirar essa veste de dor, de destruição, de derrota, de amargura, de ressentimento e de rancor. Eu quero colocar vestes limpas sobre ele. Vestes de louvor, vestes de perdão, vestes de alegria, de restauração, vestes de bênção e de vitória eu quero colocar sobre ele. Quero colocar um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Quero fazer um banquete. Porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Que Deus quer, meu irmão amado, nesta manhã. E Deus me mandou aqui não para apontar o dedo para você em forma de acusação, mas para fazer você acordar, despertar e voltar para os caminhos do Senhor. Esta não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de restauração. Não é uma palavra, meu irmão amado, de maneira nenhuma de colocar, lançar você para fora. Pelo contrário, é de trazer você para dentro. De volta à comunhão do corpo de Cristo. De volta aos braços do Senhor. De volta no caminho santo que vai nos conduzir até a glória celestial. E a tua caminhada ainda não acabou. Ainda há um caminho a você percorrer. Ainda há uma jornada que você precisa trilhar. Até você, como apóstolo Paulo, poder dizer, combati o bom combate. Acabei a minha carreira, guardei a fé. Agora só o que me resta é a coroa da glória que o Senhor Jesus colocará sobre a minha cabeça.
Deus quer colocar sobre a tua cabeça uma coroa de glória, meu irmão amado. Mas para que isso aconteça, você tem que combater o bom combate, acabar a tua carreira e guardar a tua fé. Volta, meu irmão. Volta correndo, volta correndo, volta correndo. Volta correndo para os pés do Senhor. Porque o Senhor te ama. Meu irmão, o teu Redentor vive. O teu Redentor é o que se levanta sobre a terra em teu favor. O teu Redentor, meu irmão amado, é aquele que vela sobre a tua vida, sobre a tua alma, porque Ele te ama. O teu Redentor, meu irmão amado, é aquele que tem preparado para você um lugar no céu. O teu Redentor é aquele que, ó, meu irmão amado, te cura, que te restaura, que te tira do pó e da cinza e que te faz, meu irmão amado, estar com os teus pés sobre uma rocha. É aquele que coloca nos teus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Tira o lamento dos teus lábios. Tira a amargura da tua alma. Transforma a tua tristeza em alegria. Transforma, meu irmão amado, o teu choro em festa. Só Ele que tem capacidade de fazer isso. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de cura. Hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo, meu irmão amado, de festa na casa do Pai. Porque aquele que estava perdido foi encontrado. Porque aquele que estava morto reviveu. Em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Deus nosso Pai seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus.